Amados, vamos para a palavra do Senhor. Eu quero trazer aqui uma mensagem a respeito do Natal. Como nós chamamos de culto especial de Natal, eu queria trazer uma mensagem a respeito desse assunto, né? E fui surpreendido pelo Espírito Santo por uma mensagem simples, mas uma mensagem profética para a tua vida nesta semana. Amém, queridos? O tema da nossa mensagem é Natal, as garantias da presença de Jesus. Amém? A presença de Jesus traz garantias aos nossos corações. Amém, queridos? É sobre isso que eu quero falar. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículo de número 25 ao versículo de número 40. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, versículos de número 25 ao versículo de número 40. O Kids volta daqui a pouco, porque eles vão encerrar o culto com um lindo coral. Amém? Um lindo coral de Natal. Lucas capítulo 2, versículo 25 ao 40. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez orar e agradecer ao Senhor por nós estarmos reunidos em Tua presença. Pedimos agora que a presença gloriosa do Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, conduza os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, que nós possamos receber com alegria a Tua palavra, Pai, e que a Tua palavra venha trazer, Senhor, vida dentro dos nossos corações. É o que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos ler a palavra do Senhor? Versículo 25 do capítulo 2 de Lucas diz: Entre mentes havia um homem em Jerusalém chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. Assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando: Ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto meus olhos já contemplaram a tua salvação, ao qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo, do teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com a proclamação feita a respeito dele. Então Simeão os abençoou e revelou a Maria, mãe de Jesus: Eis que este menino está destinado a ser o responsável pela queda e pelo soerguimento de multidões em Israel, e a ser um sinal de contradição, de maneira que a intimidade dos pensamentos de muitos corações será revelada. Quanto a ti, todavia, uma espada transpassará a tua alma. Estava também presente a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era uma senhora de idade avançada, tinha vivido com seu marido durante 7 anos, depois de se casar, e desde então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Jamais deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Havendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e proclamava acerca do bebê Jesus para todos os que anelavam pela redenção de Jerusalém. Depois de terem cumprido tudo quanto era requerido pela lei do Senhor, retornaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. E o menino crescia e se fortalecia, tornando-se pleno em sabedoria. E a graça de Deus permanecia sobre ele. Amados, há sempre uma questão controversa a respeito do Natal, né? Talvez você já tenha ouvido falar que, porque o verdadeiro cristão não comemora o Natal, porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, e isso é idolatria. E que música é essa? É você?
Olha, é que são diferentes. Olhei até pro Gui ali, eu falei, uai, nunca escutei esse som? Levou um susto agora, rapaz. Que lindo, o que você aprontou aí? Olha que da hora. Só porque eu falei da controvérsia, ele quer derrubar eu hoje. Tô brincando. E sempre uma controvérsia, a pessoa fala, porque é idolatria isso. Vamos entender um pouquinho a respeito do Natal? Vamos entrar numa questão histórica, para que você possa compreender, e depois nós vamos entrar no cerne da questão. Amém? Amados, por que dia 25 de dezembro? O 25 de dezembro tem a ver com o nascimento de Jesus? Não. Verdadeiramente, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, porque esse período em Jerusalém, por exemplo, em Israel, não só em Jerusalém, em toda Israel e Oriente Médio, é inverno. Eles estão no hemisfério norte, e todo hemisfério norte, não sei se você, quem lembra de geografia aí, tem algum professor de geografia aqui com a gente, vai entender um pouquinho, né? O planeta ele é dividido pela linha do Equador, e ele tem o hemisfério norte e o hemisfério sul. Enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte é inverno. Enquanto é verão no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Então nós estamos no hemisfério sul. Israel, toda a parte do Oriente Médio, parte da África, Europa, eles estão no hemisfério norte, e esse período no hemisfério norte é inverno, amém? Então Jesus não nasceu num período de inverno, por quê? Havia estrelas, havia pasto, havia festa, houve censo, e isso não acontece num período de inverno, porque o período de inverno no Oriente Médio, ele é castigante, inclusive até os dias de hoje. Se você entrar em páginas de notícia, por exemplo, daquela região de Israel, por exemplo, essa época começa até neve, tem muita neve em Israel nesse período, exceto no deserto, logicamente. A parte que não é desértica cai neve, inclusive a nascente do Rio Jordão, ela é ocasionada por causa da neve. Ela nasce no Monte Hermon, e nesse período de inverno, as águas elas viram gelo, né? E além do acréscimo de gelo que a neve traz. E quando chega período de primavera e verão, esses gelos eles vão derretendo, e é onde surge a nascente do Rio Jordão. Eu estive lá em 2018, em julho de 2018, e pude comprovar com os meus próprios olhos aquilo que a gente estuda no seminário em geografia bíblica. É muito interessante. Então é impossível Jesus ter nascido nesse período, ok? Mas pastor, por que surgiu o 25 de dezembro? O 25 de dezembro ele foi instituído pela igreja num edito expedido pelo Papa Júlio I, no ano de 354 depois de Cristo, ok? E da onde ele surgiu? Quando Constantino, no ano 313 depois de Cristo, ele se ascende ao trono de Roma, né? Ele se torna imperador romano, ele absorve, né? O Roma passa a absorver o cristianismo como religião oficial de Roma. E isso aconteceu no ano 325 depois de Cristo, no Concílio de Nicéia. E historicamente, isso daí estou falando história, tá pessoal? Não tem nada a ver com religiosidade ou nada, isso é história. Constantino, ele era devoto de um deus mitológico chamado Mitra, também conhecido como Deus Sol. E o dia do solstício, ou o dia mais extenso do Sol, de acordo com o calendário, é entre 22 e 25 de dezembro, ok? Entre 22 e 25 de dezembro. Então, como forma de homenagem a este Deus chamado Mitra, ou Deus Sol, o cristianismo, ou agora Roma, estabelece o dia 25 de dezembro como o dia do Deus Mitra, que posteriormente acabou se tornando o aniversário de Jesus, ou o dia que Jesus nasceu, mas na verdade não tem a ver com Jesus, ok? Tem a ver com Deus Mitra, nada tem a ver com Cristo. Beleza, pessoal? Isso é fonte histórica, pode consultar, hoje tem Google, hoje tem muitas coisas para você, hoje tem vários meios para você consultar e estudar a respeito disso, ok? Então, isso não é da igreja primitiva, depois que infelizmente Roma destruiu isso, Jerusalém, e isso aconteceu em 132, entre 132 e 135 depois de Cristo,
na Revolução Judaica, conhecido como Revolução Judaica ou Revolução de Simão Bar Kokhba, quando Adriano invade Israel, destrói a cidade de Jerusalém, expulsa os judeus, né, e Jerusalém recebe o nome de Aelia Capitolina, que é o deus que Adriano servia, e o nome de Israel deixa de ser Israel e passa a se chamar Síria Palestina, por isso que vem o nome Palestina. É um nome de vergonha. Se você falar para um judeu que chama Palestina, ele vai ficar muito bravo com você, porque esse é um nome de vergonha, colocado por Adriano quando os judeus foram expulsos, isso mais exatamente no ano 135 depois de Cristo. Então não tem nada a ver o Natal com a igreja primitiva. O primeiro edito estabelecendo 25 de dezembro foi através do Papa Júlio I, no ano 354 depois de Cristo, ok? Pastor, e da onde surgiu a questão do Noel, né? O tal do Papai Noel? Havia um mártir, está na história inclusive. Eu estou lendo um livro chamado Livro dos Mártires, de John Foxe, que é um historiador antigo da igreja. E ali ele conta a história de um mártir da igreja chamado Nicolau, também conhecido como São Nicolau, né? Ele foi apresentado ao mundo como São Nicolau, canonizado pela igreja romana por um tempo, mas ele se tornou um mártir da igreja. Por quê? Porque Nicolau, ele era um homem bondoso, ele era um homem muito bom, e ele se identificava muito com crianças, vem de família nobre, e ele se tornou bispo de uma das igrejas, se não me falhar a memória, na Turquia, ele se tornou bispo. E no tempo do imperador Diocleciano, isso pega o período de 280 até 308 aproximadamente, houve um período de grande perseguição à igreja, né? Ao cristianismo total. Até então, o cristianismo não era a religião oficial de Roma. E houve uma grande perseguição aos cristãos. E esse homem chamado Nicolau, que posteriormente ficou conhecido como São Nicolau, ele foi perseguido pelo imperador Diocleciano, preso, simplesmente porque ele não queria negar a Cristo. Nesse período, se você pegar a história da igreja, nesse período, qualquer pessoa que professava sua fé em Cristo Jesus, ele acabava sendo preso, maltratado. Você pega, por exemplo, a história de Quintino, há um mártir da igreja chamado Quintino, que por não ter negado a sua fé, ele foi preso pelas pernas e pelos braços, e na medida que os algozes iam falando para ele, nega Jesus, e ele não, ia aquilo esticando a ponto de deslocar ombro, deslocar as pernas, todas as juntas, né? E ainda assim eles não negavam a fé, jogavam óleo quente, e quando a pessoa não morria, eles decapitavam, eles cortavam a cabeça, né? Isso aí infelizmente está na história da humanidade. Isso é a história da igreja e a história da humanidade, né? E Nicolau, ele se tornou um mártir por isso, porque ele foi preso, não negando. Quando chega o período de Constantino, Constantino, ele começa a absorver a igreja passa a absorver muitas heresias. E uma das heresias que acabou sendo absorvida e ganhando um certo benefício de Constantino foi a heresia chamada heresia ariana. Não sei se você já ouviu falar do arianismo. O arianismo vem de um homem chamado Ário, né? Que acreditava e começou a anunciar que Jesus não era Deus, né? Isso ia totalmente contra aos princípios elementares da igreja. E Nicolau, muito bravo, ele acaba agredindo esse homem chamado Ário, e ele acaba sendo expulso da igreja. Mas mesmo assim, ele permanece, e ele se torna um homem admirável na sociedade. Por quê? Começa-se com uma família que ele tinha na igreja em que ele era bispo, e essa família, esse pai tinha 3 filhas, que precisava fazer o casamento dessas 3 filhas, e ele não tinha dinheiro. E Nicolau ouviu esse pai orando, e ele pegou parte do recurso da igreja, foi na casa desse homem e colocou pela chaminé. E aquele homem viu aquele dinheiro caindo pela chaminé, e ele começou a gritar: olha, milagre de Deus, né? E era Nicolau. E Nicolau também, ele fazia brinquedos, ele era confeccionador de brinquedos, e ele distribuía para crianças carentes. É dessa figura que o comércio, posteriormente, isso depois dos anos 1600, 1700, o comércio, para alimentar a questão
de compras e alimentar o comércio, né? As compras e as vendas, pega a figura de Nicolau, tanto é que nos Estados Unidos ele é conhecido como Santo Claus, né? É Claus, é isso, teacher? Cadê teacher? Santa Claus, me ajuda aí, minha teacher de inglês, faz favor. Eu tô muito chique ultimamente, vai. Né? Santa Claus, e ele é advindo também de São Nicolau. Então essa é a história. Pegaram a figura e inventaram o Papai Noel. Noel significa vida, pai da vida. Então substitui a figura, até mesmo de Cristo. Para quê? Para que alimente o comércio. Então 25 de dezembro tem a ver com o cristianismo? Não. Pastor, mas é pecado o cristão celebrar o Natal? Querido, deixa eu falar para você, o pecado está na idolatria, não está no dia. Amém? Se você não se tornar um idólatra, você deve sim. Eu quero aproveitar aqui e fazer aqui abrir um parênteses aqui, falar com você que é pai, você que é mãe e tem seus filhos. Pastor, é pecado o cristão ter uma árvore de Natal? O pecado não está na árvore de Natal. O pecado está muitas vezes em nós mentirmos para o nosso filho e falar que o Noel vai deixar um presente na árvore de Natal. É aí que entra o problema, porque isso é uma mentira. E quem é o pai da mentira? João 8,44 vai dizer que o pai da mentira é o diabo. Eu me recordo, Miguel pequenininho, isso eu vivi. E o Miguel, de pequenininho, um dia ele falou para mim assim: papai, por que eu não posso ter uma árvore de Natal? E eu falei: filho, porque é pecado. Ele falou: pai, mas por que é pecado? E eu não soube explicar. Infelizmente eu não soube explicar. E aí eu assisti um documentário de um homem de Deus. E ele falou: não é errado você montar uma árvore, desde que você monte a árvore e explique para o teu filho o verdadeiro sentido do Natal. E nós compramos uma árvore pequenininha, nem sei se o Miguel lembra disso, de uma árvore pequenininha que nós compramos. E a gente foi montando, né? E a alegria dele, os olhos dele brilhavam, né? Porque criança é criança, amém, amados? E eu fui falando para ele a respeito do nascimento de Jesus, que não tinha nada a ver em relação à árvore, que quem comprava presente para ele era o papai. E no final das contas ele queria ter problema na escola. Verdade. Miguel acabou com o Natal da escola. Porque aí ele foi para a escola, a professora começou a falar de Noel, ele levantou, pegou e falou: ih, esse negócio que a professora está falando é mentira, quem compra o presente é o pai dos 6. Deu o maior bode na escola, né? A professora chamou a pastora Juliana lá na escola e a gente falou: a gente não vai negociar princípio. E a gente não pode negociar princípio, amém, amados? É errado o filho tirar foto com Noel? É claro que não, desde que você explique para o teu filho. Hoje você está sabendo quem foi Nicolau, amém? Foi um mártir da igreja, era um homem bondoso. Que tal você fazer, por exemplo, você ensinar o teu filho a dar? Eu quero aproveitar isso, eu ouvi isso do pastor Rodrigo Silva, que é um arqueólogo, eu tenho muita admiração por ele. E ele falou: que tal você ensinar o teu filho, por exemplo, no dia de Natal, que ele vai ganhar o presente, ele escolher um dos presentes que ele vai ganhar e oferecer a Jesus. De que maneira? Dando a uma criança que não tem condição. Porque todas as vezes que eu faço alguém, eu estou fazendo a Cristo. Que tal você, pai e mãe, falar para o teu filho, ensinar ele? Fala assim: olha, você vai tirar foto com o Noel, explica para ele quem é o Noel. Não minta. Ah, pastor, né, uma vez uma pessoa falou para mim, falou: mas eu não quero ferir a inocência da criança. Você fere a inocência quando você mente para ela, quando você cria ilusão. Pastora Juliana tem um tio que ele conta como foi difícil para ele, que ele ficou esperando o Noel trazer uma bicicleta para ele, e o Noel não chegou até hoje trazer a bicicleta para ele. Até hoje não trouxe a bicicleta para ele, o Noel. E os pais, a avó Tita, o seu Luiz, né, não tinha condição de dar bicicleta para ele, eram pobres, como que ia dar bicicleta para ele? Então ele sempre conta da frustração. Eu não sei se alguém aqui já teve frustração com o Noel. Levanta a mão quem teve frustração com o Noel. Poucas pessoas, né? O João levantou as 2 mãos lá, né? O Noel já frustrou muita gente aí, né? Então deixa o seu filho viver o final de ano. E eu aprendi isso com meu filho Miguel, amém? Então, onde está o erro? O erro não está em o seu filho tirar uma foto com o Noel.
O erro não está de você montar uma árvore de Natal para o teu filho. O erro muitas vezes está na mentira que nós contamos para os nossos filhos. E aí entra o pecado. Porque a Bíblia fala em João 8,44 que o pai da mentira é o diabo. E todo aquele que mente torna-se filho dele. Amém? Então aqui está o grande erro. Aqui está o grande erro. Quando você permite com que seu filho seja iludido por uma mentira. Então, você vive no mundo, amém? Seu filho vive no mundo. E ele vai ver a árvore de Natal. Tanto é que o Miguel, nós montamos 1 ano, depois ele perdeu o encanto pela árvore de Natal. Olha que coisa interessante. Foi 1 ano que eu montei em casa, Bobinho. Foi 1 ano, não esqueça até hoje. É impossível esquecer, porque eu lembro da carinha dele, quando a gente foi comprar a árvore de Natal. É impossível, amado, esquecer, porque a gente que é pai, quem é pai e mãe aqui sabe que a nossa alegria é ver o brilho nos olhos do filho, né? E eu lembro até hoje, pastor Fernando, montando uma árvore lá de Natal certinho, e ele com aquele brilho, e a gente conversando na sala. Ele é papai é Jesus, e a gente começou a conversar e comecei a contar isso. No outro ano ele nem ligou para a árvore de Natal, nem ligou. Por quê? Quando você ensina a verdade mesmo liberta. Você não precisa depois ficar inventando história, amém? Então fale a verdade para o teu filho, e ensine ele. Vamos fazer igual Nicolau? Vamos escolher um presente seu e vamos oferecer para Jesus. Pega esse presente, encontra uma criança carente, entrega, e ensina teu filho a ofertar a Jesus para uma criança carente. Um brinquedo ou um presente que ela ganhar nesse Natal. Quem está comigo? Amém? É simples a gente falar a verdade para os nossos filhos. Então, pastor, é pecado o cristão celebrar o Natal? Não, queridos, de hipótese nenhuma. Até porque se você olhar, a própria Bíblia vai mostrar que o nascimento de Jesus foi celebrado. Os astros celebraram a Cristo quando a estrela aparece na direção de Belém. Você vai ver que os anjos celebram o nascimento de Jesus quando os anjos aparecem aos homens e dizem, né, na cidade de Davi nasceu o rei, o Salvador, e eles cantam, né, paz na terra, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Então nós vemos que a própria Bíblia celebra o nascimento do Senhor. Mas infelizmente a religiosidade, né, é o que eu falo, as pessoas elas não conseguem chegar muitas vezes no equilíbrio. Então, ou é ou não é. Então a gente muitas vezes fica, não, porque, né, e é pecado. Se eu tivesse de repente, tem muitas pessoas desviadas hoje do Evangelho por causa disso. Porque não existe explicação para as coisas e a pessoa impõe, é porque eu estou falando que é, e se você reclamar comigo eu te dou um tapa e acabou, né? E aí quando crescer, faz um monte de coisa errada, se desvia do caminho e infelizmente, se você for hoje na cadeia, infelizmente você vai encontrar 80% da população carcerária, 80% foi frequentante de igreja evangélica, só para você ter uma ideia. Isso comprovadamente, tá? Isso comprovadamente, 80% da população carcerária são filhos de pessoas que frequentavam igrejas evangélicas. Porque existe o extremo, aí o extremo pega e fala, não, porque olha, se você botar uma árvore de Natal em casa, vai entrar um satanás, né? Vai entrar um demônio. Amados, para com isso, eu quero tirar isso, eu quero destravar a tua mente, tá? Eu quero destravar. Porque é idolatria. Vamos entender o que é idolatria. A palavra são dois termos. Ídolo, que é um termo grego dado para Deus com D minúsculo, que era direcionado aos deuses gregos, aos deuses romanos. Latria, ou vem de latreia, que é um dos termos usados na Bíblia para adoração, ou seja, adoração a outros deuses. Existem 4 formas de expressão de adoração: serviço sacerdotal, se curvar, né, se prostrar, que é o termo proscúneo. Compra o meu livro, quem aqui já leu o meu livro? Tem aí para vender, quem quiser vem comprar, compra aí. Você vai entender o que é adoração. Eu explico lá o que é latreia. Latreia é serviço sacerdotal, quando você faz serviços de sacerdote a um ídolo. É idolatreia, é adoração a um ídolo. Idolatria seria se você se curvasse e pedisse, por exemplo, para a árvore de Natal, nasce um presente. Isso é idolatria, porque você está se curvando a ela. Amém? Quem está me entendendo? Está ficando fácil para você, sim ou não? Isso é idolatria. Mas é oriundo porque é oriundo. Irmãos, então se a gente for pegar por esse princípio, nós nunca mais celebramos o teu aniversário. Porque aniversário também é celebração pagã.
Você vai ver, por exemplo, Faraó celebrando o seu aniversário lá em Gênesis, lá dos dois servos, o copeiro e o padeiro, na época de José, quando José tem uma revelação. E muitas outras coisas que existem nessa vida é oriunda do paganismo. O que eu preciso encontrar? O equilíbrio. Amém? O que eu preciso encontrar nesse mundo? O equilíbrio. O extremo, muitas vezes, sem nenhum tipo de verdade, ele se torna uma heresia. Vou repetir: um extremo levado como verdade, ele se torna uma heresia. E isso é ruim. Amém, queridos? Então, celebre sim o Natal, reúna a tua família. Já vou falar aqui a respeito disso. Reúna a tua família, ore. Se você tiver pessoas que não conhecem a Cristo, é a grande oportunidade de você celebrar e falar de Jesus para essas pessoas. Você que tem filhos pequenos, não minta para ele. Fala, o Papai Noel vai levar. Não, o papai vai comprar para você. Explica para ele a história do Noel. Se você quiser, depois eu gravo um áudio para você poder decorar e explicar para o teu filho quem era Noel. Ele vai saber a verdade. Tanto é que o Miguel nunca teve problema. Eu estou falando, amados, porque eu só posso falar do que eu vivo na minha casa, amém? Não posso falar do que eu não vivo fora da minha casa. Eu tenho que falar o que eu vivo dentro da minha casa. Meu filho nunca teve problema com o Noel. Tira foto com o Noel, mas pega a bala do Noel. É ou não é, filhão? Pega a bala do Noel, porque os Noel ultimamente só bala, daquelas balas bem ruinzinhas, diga-se de passagem, hein? Aquela que dá até nó na língua. Tá amarrada a bala do Noel. Amém? Normal. O que você precisa fazer? Ensinar a verdade para o teu filho. Amém? O que nós precisamos aprender? Ensinar a realidade dos nossos filhos. Certa feita eu tive problema em relação, por exemplo, ao ovo de Páscoa, né? Uma pessoa da nossa comunidade foi abordada por uma pessoa de outra comunidade. Onde já se viu o pastor da sua igreja dar ovo de Páscoa, porque isso é idolatria? Eu falei, opa. Eu falei, e desde quando comer chocolate é idolatria? Então o ovo de Páscoa não pode, mas o chocolate, a caixa de bombom pode? Qual que é a diferença do ovo de chocolate para a caixa de bombom? Quem me responde? Qual que é a diferença? Só o formato para mim, porque o chocolate é o mesmo. Então mesma coisa, meu filho sempre ganhou ovo de Páscoa. Só que eu sempre falei para ele que essa Páscoa, né, que é o Esther, é isso, teacher? Teacher? Easter, né, que vem de Ishtar, que vem de Íris, que não tem nada a ver também com o cristianismo. Mas ele sempre ganhou ovo de Páscoa e sempre soube que a Páscoa fala de Cristo. Fala de Cristo. Amém? Então, tem algum erro do cristão celebrar o Natal? Não, errado é você não celebrar e falar que os outros estão errados. Porque aí você se torna juiz. Não, você não é juiz, você deve ser pregoeiro da verdade. Levante a sua mãozinha e diga, eu não devo ser juiz, eu preciso me tornar pregoeiro da verdade. Porque a verdade liberta. Quem está comigo? Amém? Se você anunciar a verdade, seu filho vai crescer sem problema com Noel, sem problema com o presente, sem problema com o ovo da Páscoa, não vai ter problema nenhum, desde que você ensine a verdade, única e exclusivamente a verdade. Não fira a inocência do teu filho com ilusão. Desde criança, os nossos filhos devem conhecer a verdade. Amém, queridos? Amém ou não amém? Agora, amados, já tratado sobre isso, nós precisamos entender que o nascimento de Jesus, a presença de Jesus no mundo, trouxe muitas garantias para muitas pessoas, a começar dessas duas pessoas que nós lemos aqui na história de Lucas 2. Havia um homem chamado Simeão, já senhor, velho, e uma senhora chamada Ana, de 84 anos. A Bíblia diz que ela tinha 84 anos, viúva, perdeu o seu marido e passou a sua vida em dedicação ao Senhor. Ambos tinham algo em comum. Eles aguardavam a redenção de Israel. Por quê, pastor? Porque Israel, não apenas no ano 132, como eu disse, se você pegar a história até na Bíblia, boa parte está na Bíblia, outra parte você vai encontrar, por exemplo, nos livros apócrifos,
que são livros que você vai encontrar na Bíblia Católica, por exemplo, que é o livro de 1ª e 2ª Macabeus, que conta a ascensão da Grécia. Desde quando Israel deixou de ser reino, isso aconteceu primeiro com a invasão dos sírios, isso está no livro de 2ª Reis, se você puder ler na sua casa para você entender um pouquinho da história. No livro de 2ª Reis você vai encontrar a história, por exemplo, quando os assírios invadem Samaria, destrói Samaria e leva toda a região norte, ou todo o reino do norte, cativo para a Síria. E posteriormente a isso, Nabucodonosor invade Jerusalém e toda a região de Judá, que é o reino do sul, e leva o povo cativo para a Babilônia, e eles passam 70 anos no exílio. 70 anos no exílio. Após os 70 anos há um edito, isso você vai encontrar, por exemplo, no livro de Esdras. Há um edito do rei Ciro, ordenando que o templo e a cidade fosse reconstruída. Então Esdras, com uma grande comitiva, com Salatiel, que era o governador, Josué, que era o sumo sacerdote naquele período, eles retornam com uma comitiva para começar a reconstrução do templo e da cidade. Porém, Jerusalém nunca mais voltou a ser um reino independente como nos tempos de Davi. Havia uma promessa e eles estavam aprisionados, presos ou viviam por essa promessa. Nós vemos, por exemplo, o livro de Isaías, que é o profeta messiânico, prometendo a presença do Emanuel, apresentando aquele que viria, não é? O maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eles viviam pela promessa. Eles passaram a viver anos pela promessa, e não foram poucos anos, foram muitos anos. Muitos anos. Você pega, por exemplo, o período dos medos e dos persas, que durou provavelmente uma média de 150 anos. Depois vem o período da Grécia. Entre Grécia e Roma foram aproximadamente 450 anos, também conhecido como período interbíblico ou intertestamentário, que foi o período que Deus não falou por meio de profetas. Que houve o período dos Macabeus, foi quando a morte de Alexandre o Grande, os 4 generais dele dividem o reino porque ele não tinha filhos, e um desses generais se torna um algoz de Israel. Por isso que existe a festa de Hanukkah, por exemplo. O seu nome era Antíoco Epifânio. Ele profanou o templo, matou porco, passou sangue de porco e fezes de porco no templo. Foi quando se levanta a família de Judas Macabim, ou Judas Macabeu, que aí surge o livro dos Macabeus. Então você vai encontrar tudo isso, é história, amém? Então por anos, eles viveram do quê? De promessa. E é interessante que Simeão e Ana fazem parte desta geração que há muitos anos esperavam por uma promessa. A pastora Juliana começou aqui o culto falando de promessa. Nós também hoje não conversamos sobre a mensagem. Então aqui nós vemos que essas duas pessoas viviam alimentados por uma promessa, mas em um período sem esperança. Olha que coisa interessante. Eles viviam alimentados. O que alimentava a vida de Simeão e Ana, pastora Miriam? A promessa. Mas e o período que eles viviam? Era um período totalmente sem esperança. Roma sempre dominou as nações com ferro, né? Com um cetro de ferro. Morte, perseguição, tributação muito cara. Eles viviam num período sem nenhum tipo de esperança, mas viviam alimentados por uma promessa. Por isso já quero começar a anunciar e quero começar a alimentar o teu coração e dizer para você que o que deve motivar a sua vida é a promessa de Deus, e não o período desesperançoso que nós estamos vivendo nesses dias. Eu pregava quinta-feira e eu falava a respeito da crise. A crise está aí para todo mundo viver. Alimento caro, tudo caro, não é assim que funciona, amados? Você vai no mercado hoje, você gastava 200, hoje você está gastando 600 em meia dúzia de sacola. É crise. E às vezes a gente olha para o mundo e fala, poxa, não tem jeito. Nós sabemos que pela Bíblia não tem jeito, mas eu sei que Deus irá cumprir as suas promessas. Independente do jeito que o mundo estiver, eu sei que Ele vai completar a boa obra que Ele começou em minha vida. Então o que deve mover a nossa vida é a promessa.
e não as dificuldades. O que deve mover o que nós devemos alimentar a nossa vida, nós devemos alimentar com a promessa de Deus. E não com a falta de esperança que o mundo proporciona. Quando a gente assiste os telejornais, quando a gente abre as redes sociais e a gente vê as más notícias, deixa eu falar para você, o que move o coração de um verdadeiro cristão não são as más notícias, e sim as promessas de Deus. Porque independente das más notícias, as promessas de Deus irão se cumprir. Jesus fez uma promessa para nós, e nós vivemos alimentados por essa promessa. João 14, versículo 1 ao 3 diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim eu teria dito a vós, portanto vou para preparar-vos lugar, e quando eu me for e vos tiver preparado um lugar, virei de novo. Olha a promessa, virei de novo. Não, você não entendeu. Virei de novo, virei de novo, e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. O que alimenta a fé do verdadeiro cristão é essa promessa. Logicamente, existem promessas de Deus para nós ainda nesta vida. Mas a maior esperança do cristão não está nas coisas desta vida, está naquilo que Ele garantiu para nós, a vida eterna. A vida eterna é a maior garantia de Cristo. Em 1 João, eu não vou me recordar agora o capítulo, há um texto que ele diz assim: e esta é a promessa dele para nós, a vida eterna. O cristão autêntico, ele é movido, ele precisa ser movido pela vida eterna, e não pelas coisas dessa vida. E essa vida eu vivo para viver os propósitos dele, porque as promessas de Deus são de acordo com o seu bom propósito. Há um propósito eterno. E qual é o propósito eterno? Efésios capítulo 1, fazer convergir em Cristo todas as coisas que há no céu e na terra, ou seja, toda promessa de Deus em relação às nossas vidas precisa convergir em Cristo, que é o grande e maior propósito, também conhecido como o propósito eterno de Deus. Quando a pastora Juliana contou do nosso testemunho, que a gente se encontrou, né? Lá em Pederneiras, em Pedercity. Tudo o que aconteceu foi para um propósito. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O seu bem, o cremoso, a cremosa está perto de você, fala para ela, fala assim: Deus não nos uniu como pessoas, Ele uniu um propósito. Amém? Eu quero dizer que a sua família existe para um propósito. Levante a sua mão e diga: minha família existe para um grande propósito. Amém ou não amém? Há um grande propósito de Deus para a sua família. Aleluia. Então, amados, nós precisamos entender que toda promessa deve fazer parte de um propósito, um único propósito. Quantos propósitos eu disse? Qual é o único propósito? Fazer convergir em Cristo. Tudo tem que convergir em Cristo. Tudo tem que apontar para Cristo. Amém, amados? Agora, o nascimento de Jesus, para Simeão e Ana, foi um divisor de águas. Por isso que eu falo que Jesus na vida de qualquer pessoa é um divisor de águas. Vou falar para você, nem o mundo é o mesmo depois de Jesus. Há um mundo antes de Cristo e há um mundo depois de Cristo. Jesus é o divisor de águas. E a presença, o nascimento de Jesus, foi um divisor de águas. Mas muito mais do que a sua literalidade no mundo, no cosmos, no sistema, Jesus foi um divisor de águas para duas pessoas, um homem chamado Simeão e uma mulher chamada Ana. Um homem velho,
piedoso e que aguardava uma promessa. Talvez você esteja vivendo e falando: quando que a promessa vai se cumprir? Porque Deus fez tantas promessas ao meu respeito, ao respeito da minha família, ao respeito, amados, deixa eu falar para você, há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Eclesiastes 3:11, parte A, coloca para mim por gentileza aqui. Decore esse texto por gentileza, para você nunca mais esquecer. Apenas a parte A desse versículo, Eclesiastes 3:11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Deixa eu falar para você, a gente vive na geração das facilidades, amém? Sim ou não? Só que aprenda uma coisa, Deus não abre mão dos processos. Eu vou repetir para você não esquecer. Deus é o mesmo, Ele é imutável, e Ele não abre mão dos processos. Se você deseja viver as promessas de Deus, você precisa também se submeter aos processos que Ele vai colocar você para viver. Amém ou não amém? Se o próprio Cristo, sendo Deus, precisou passar pelos processos, quem sou eu para não passar os processos? Houve um processo. Simeão vivia por uma promessa. Ele tinha um alvo: eu quero ver a redenção de Israel. O Espírito Santo alimentou o coração dele e falou: você não vai morrer sem antes conhecer a redenção. Após 40 dias do nascimento de Jesus, de acordo com a lei mosaica, Jesus foi levado a Jerusalém para ser apresentado, para passar pela circuncisão, porque como judeu ele precisava ser circuncidado. E a Bíblia fala que ao ouvir o choro de uma criança, Simeão levanta-se, vai até o lugar onde havia, o lugar onde fazia a circuncisão, e ali ele pode ver a promessa de Deus sendo cumprida. Tanto é que ele fala: agora o Senhor pode me levar, porque agora o Senhor cumpriu a sua promessa. Deixa eu falar para você, você não vai partir dessa vida até que a última promessa liberada por Deus se cumpra na sua vida. Salmo 139 diz que os seus dias foram escritos no livro, amém ou não amém? Então todos eles irão se cumprir na literalidade. Então fique despreocupado, Deus não erra. Deus não erra. Simeão viu e Ana também viu. Quando Ana, profeta, chega naquele momento em que Simeão está com o menino nos braços, acredito que em prantos, e agora eu posso morrer porque eu vi a redenção, eu vi a promessa se cumprindo. Ana sai proclamando e anunciando: nasceu, nasceu o Redentor, nasceu, nasceu. Por que Simeão, ao segurar Jesus nos braços, disse: agora eu posso morrer? E Ana saiu proclamando. Porque a presença de Jesus traz 4 garantias para nós. 4 garantias, anote isso. 4 garantias. O nascimento de Jesus, a sua presença no mundo, a sua presença em minha vida, a sua presença em minha casa, alô? A sua presença na minha empresa, a sua presença no meu trabalho, onde houver a presença dele, existem 4 garantias. Qual que é a primeira garantia? Não importa o tempo, Deus cumprirá a sua promessa. Dá uma cotoveladinha no seu irmão para dar uma mexida com ele e fala assim: não interessa o tempo, Deus cumprirá as suas promessas. Eu fico imaginando Simeão segurando Jesus, porque ele recebeu a promessa de que ele não morreria sem ver a redenção. E ele pôde olhar e falou: Senhor, o Senhor é terrível, porque não importa o tempo, o Senhor cumprirá as suas promessas. Josué 21:45 diz: de todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou.
Vou repetir. De todas as promessas que Yahvé fizera à casa de Israel, nenhuma única falhou. Tudo se cumpriu fielmente. Em Salmo 138, versículo 8 diz: o Senhor cumprirá os seus planos em minha vida. Não, coloca por favor na NVT esse texto, é isso aí. Salmo 138, versículo 8, você vai repetir a primeira parte comigo. Nós vamos contar no 3 e nós vamos ler junto. Achou aí, NVT? Olha lá. Vamos lá? Apenas a parte A do versículo no 3. 1, 2, 3. Não, de novo, mais forte. 1, 2, 3. Não importa o tempo, não importa o tempo, não importa o tempo, Ele cumprirá as suas promessas na sua vida. Não importa. Aleluia. Jó 42, 2, também na NVT, diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, e ninguém pode frustrar os seus planos. Ninguém vai frustrar os planos de Deus. Ai, pastor, porque eu estou sendo perseguido? Deixa eu falar para você, querido, todo Judas é necessário. Ai, pastor, amado, para pensar. Olha para uma outra ótica. Nós aprendemos a malhar o Judas, sim ou não? Nós aprendemos lá no sábado de aleluia, malhar o Judas. Mas deixa eu falar para você, todo Judas é necessário. Porque se não fosse Judas, Jesus não havia sido coroado. Você não entendeu. Só houve coroação porque houve Judas. Posso falar para você? Só existe exaltação se houver humilhação. Só existe honra se houver a desonra. Então fica tranquilo. Tudo faz parte do processo para que a promessa se cumpra. Diga para o seu irmão, fala para ele assim: fique tranquilo. Fala para ele: desfaça o beiço, bota um sorriso no rosto, porque tudo é parte do processo para que a promessa se cumpra. Só quem está entendendo, por gentileza, dá um brado de júbilo e adore ao Senhor, vai. Faz parte, está dentro. Está tudo certo. Ele cumprirá. Ninguém, eu vou repetir, ninguém frustrará o plano de Deus para a sua vida. Ninguém. A segunda garantia que a presença de Jesus traz é: não importa as circunstâncias externas, quem vive pela promessa sempre terá uma esperança. Eu vou repetir. Não importa as circunstâncias externas. Mas não me interessa se o Brasil está ruim, se o dólar está alto, se o câmbio está difícil, se o mercado está caro, se a gasolina está preço de ouro. Eu sei que eu tenho uma esperança. Eu sei que eu carrego uma esperança. Levante sua mão e diga: eu sei que eu carrego uma esperança. E quem carrega essa esperança sabe que, independente das circunstâncias externas, a promessa irá se cumprir. Amados, deixa eu falar para você, eu nunca vi. Eu converso sempre com o apóstolo Nicolau e ele fala: eu nunca vi, no meio de uma pandemia, uma igreja como a de vocês crescer, mudar de prédio, Deus providenciar. Deus, é inacreditável. Eu falo para a pastora Juliana, eu nunca vou esquecer que os dias de pandemia foram os dias que Deus mais prosperou essa igreja. Não importa as circunstâncias externas. Pastor, mas eu estou desempregado. Não importa as circunstâncias externas. Você carrega uma esperança.
E você deve alimentar essa esperança, assim como Simeão alimentava a esperança no coração dele. Eu sei que eu não vou morrer sem antes ver a redenção de Israel. Eu não vou morrer, eu carrego uma esperança. Eu tenho uma esperança, e essa esperança, ela move a minha vida todos os dias. Usei o exemplo quinta-feira e quero usar hoje novamente. O exemplo de Caleb. Caleb foi um dos espias, dos 12 espias, de acordo com o livro de Números, que foi espiar a terra prometida. Quando ele retorna a Moisés, junto com os outros 11, Josué fazia parte disso. Eles apresentam um fruto a Moisés, só que 10 olharam para o quê? Para a circunstância externa. Olha lá, tem os exércitos, lá tem os gigantes, os Enaquins, e perante eles nós somos igual gafanhoto. Caleb, movido por uma esperança, por tudo que ele já viu Deus fazer, ele fala: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. A Bíblia fala que 45 anos se passam. Quanto tempo eu falei? A pastora falou que Abraão foi 25. José passou 20, Caleb 45. No capítulo 14 de Josué, quando Josué começa a distribuir as terras, ele vai distribuir as terras para a tribo de Judá. Quem se apresenta a ele? Com 85 anos, ele tinha 40 quando subiu a Canaã para avistar a terra. Com 45 anos ele chega diante de Josué e fala: você lembra da promessa a respeito de mim e de ti, Josué, falada pelo servo de Deus Moisés? Ele havia prometido que nós herdaríamos essa terra, que essa terra seria minha por herança. Agora dá-me a terra que é direito, porque como era a minha força com 40, a minha força ainda é para subir, para tomar posse, para guerrear. O que alimentou Josué durante 45 anos? A promessa, não as circunstâncias internas. Ele carregava uma esperança. Deus prometeu, Ele vai cumprir. 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 45 anos e cumpriu. Não importa as circunstâncias externas, Ele vai cumprir a promessa. Ele vai cumprir. Não importa as circunstâncias externas, Ele vai cumprir. Simeão e Ana viviam num tempo terrível. Herodes fazendo anarquia, puxa-saco de Roma. Os romanos invadiam, cobravam imposto caro, arrebentava com o povo, matava gente do jeito que queria, porque os romanos sempre foram truculentos. O período, a circunstância externa era terrível, mas o que me move não são as circunstâncias externas. O que me move é a promessa. O que me move é a esperança da promessa. Então eu sei que independente das circunstâncias externas, eu tenho uma esperança, e essa promessa me enche de esperança todos os dias, para saber que independente do que acontecer externamente, Ele é fiel. Ele é fiel. O Salmo 119, versículo 50 diz: isto me consola na minha aflição, a tua promessa me vivifica. A promessa de Deus precisa trazer vida para nós. Romanos 8,18: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem, agora você vai ter que dar um glória. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória. Não pode ser comparado com a glória. Não, você não está entendendo. Não pode ser comparado com a glória que em nós há de ser revelada. Por último, Hebreus 10, 23. Sem duvidar. Fala para o seu irmão, sem duvidar, irmão. Sem duvidar. Mantenhamos inabalável
a confissão da nossa esperança. Porquanto quem fez a promessa é o quê? É o quê? É o quê? Eu não ouvi, é o quê? Então acabou. Não importa o que aconteça externamente, eu carrego uma esperança, eu carrego uma garantia, Ele vai cumprir as suas promessas. Aleluia! Glória a Deus. Terceira garantia: a presença de Jesus é a prova definitiva da fidelidade de Deus. Amados, Deus não precisa dar bem nenhum para mim. Só dele ter dado Jesus já prova que Ele é fiel. Jesus é a prova viva e definitiva. Aprenda isso. Mesmo Deus cumprindo todas as suas promessas, nada se compara. Nada pode ser comparado com Jesus. Romanos 5,8 diz: e esta é a prova do amor de Deus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Mesmo Deus, Ele pode cumprir todas as suas promessas, todas. Ele pode te dar uma empresa, Ele pode te dar um carro, Ele pode fazer de você um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor, um mestre. Deus, Ele pode levar você às nações, Ele pode dar uma baita de uma prova, Ele pode fazer tudo. Nenhuma das bênçãos, nenhum dos benefícios das mãos dele se compara com a presença de Jesus em minha vida. Nenhuma delas se compara. Nenhuma delas se compara. Amém, queridos? Então a presença de Jesus é a prova definitiva. Ela é definitiva. Se Deus não fizesse mais nada por nós, quem está me entendendo, querido? Se Ele não fizesse mais nada, eu estou falando mais nada, Ele não precisava fazer mais nada. Se Ele não fizesse mais nada, tudo bem, porque Ele já provou a sua fidelidade. Quando Ele deu o seu único filho para morrer em meu lugar, para nascer, viver e morrer em meu lugar. Amém, queridos? Então Jesus é a prova definitiva. Quer a prova que Deus é fiel? Olhe para Cristo. Nós merecíamos a Cristo, sim ou não? Claro que não. Maus, nós somos maus. Paulo fala para Timóteo: e esta mensagem é digna de toda aceitação. Cristo morreu por todos os pecadores, do qual eu sou o pior. Nós nunca merecemos, nós não somos merecedores da graça. Então Jesus, essa é a garantia. E acredito que, eu coloquei aqui em terceiro lugar, mas eu acredito que deve ser a principal, que você deve sair. Se Deus não fizer nada, Ele já provou a sua fidelidade para comigo, quando Ele deu Jesus Cristo para ser o pagamento dos meus pecados. 2 Timóteo capítulo 2 versículo 13, Paulo diz: mas se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele não é fiel porque isso é bom, Ele é fiel porque Ele é fiel, é o caráter dEle, Ele é fiel. Números 23:19, Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso Ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Ele realizou já. Ele já está consumado. Eu vou repetir: já está consumado. A nossa redenção já foi consumada. Ele já provou, Ele é fiel. E quando que eu sei, quando que eu posso viver essa fidelidade? A presença de Jesus. A presença de Jesus prova a fidelidade de Deus. A presença de Jesus na minha casa prova a fidelidade de Deus. A presença de Jesus na minha empresa prova a fidelidade de Deus. A fidelidade de Jesus nos meus negócios prova a fidelidade de Deus. A presença de Jesus é a prova definitiva. Deus é fiel. E por último, a presença de Jesus, ela deve
nos motivar, nos conduzir a anunciá-lo a todos aqueles que vivem sem esperança. Foi o que Ana fez. O que Ana fez com a promessa? Quando ela viu Jesus, 84 anos, eu estou falando de uma senhora de 84 anos, quando ela vê a promessa se cumprindo, a Bíblia fala que ela, já velha, sai anunciando: olha, nasceu o Salvador, nasceu o Salvador, Deus cumpriu a promessa, Deus cumpriu a promessa, Deus é fiel. Ela sai anunciando a quem? A um povo que já estava sem esperança: nasceu o Salvador do mundo. Deixa eu falar para você, querido, Deus hoje está enviando você ao sem esperança. Talvez na noite de Natal, oh aleluia, às vezes na noite de Natal, você que muitas vezes fala: é porque, eu não sei você, eu sou ainda da época que a noite de Natal era mágica, a gente não via a hora de chegar, de abrir os presentes, de dar abraço, né? E eu, como sempre fui muito carente, qualquer abraço fazia eu chorar. A ausência da paternidade fez isso comigo, a ausência de pai. Talvez você fale assim: eu não tenho motivo para celebrar o Natal. E eu quero dizer para você, hoje você tem motivo para celebrar o Natal. Você está sendo enviado ao sem esperança. Talvez você vive no meio de um povo, talvez a sua família é uma família que não conhece a verdadeira esperança. E qual que é a verdadeira esperança? Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança. Talvez eles não conheçam. Seja como Ana, chega anunciando: ele nasceu, mas ele não só nasceu, ele venceu, ele nasceu, ele venceu, ele vive, e a presença dele transforma, liberta, restaura. A presença dele faz com que haja um divisor de águas nas nossas vidas. Então saia como Ana, anunciando a Cristo aqueles que não têm esperança. Jesus é a esperança. Aleluia. Ana saiu, ela não ficou lá: Deus cumpriu a promessa, agora eu posso morrer. E deixa eu falar para você, enquanto você tem vida, você precisa anunciar que Cristo nasceu, que Cristo venceu, e que Cristo vive, e que Ele continua fazendo milagres, Ele continua transformando vidas, Ele continua dando vista aos cegos, Ele continua abrindo os ouvidos do surdo, Ele continua fazendo milagres, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Deus. Hebreus 12:8, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Você precisa anunciar isso. Você precisa anunciar. Você é convocado. Isso é uma convocação, é uma garantia. Isso é uma garantia, você precisa ter isso. Eu tenho que anunciar. Eu tenho que anunciar. Zacarias 9, versículo 9 ao 12. Aqui, Zacarias está profetizando o rei. Zacarias, um profeta escatológico, que profetiza o reinado de Cristo, que profetiza um milênio do Cordeiro. E aqui ele faz uma convocação. Zacarias 9, do 9 ao 12. Alegra-te demasiado, ó cidade, filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado num burrico. Um potro sagrado, cria de jumento. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão todos quebrados. Ele anunciará shalom, paz e prosperidade às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, por causa do sangue da minha aliança contigo, haverei de libertar a todos os cativos de um poço sem água. Sabe por que você tem que anunciar Jesus? Porque é aquele que tira, Ele é aquele que tira as pessoas de um poço sem água, de poços entulhados, e leva essas pessoas a rios de água viva. Agora, por último, versículo 12. Retornai à fortaleza, presos com esperança. Hoje também anuncio
que te recompensarei em dobro. Retornai à fortaleza, ó escravos da esperança. Nós não somos mais escravos do pecado, nós somos escravos da esperança. Amém, amados? Nós não somos mais servos do pecado, nós somos servos da esperança. Então vai, anuncia, o rei está vindo, ele está voltando. Lá, quando ele veio montado no jumento, mas agora ele vem com um clangor de trombetas, ele vem entre as nuvens, todo olho verá, ele vem. Você precisa anunciar como Ana anunciou, porque você carrega uma esperança. Nós carregamos uma esperança. Então, queridos, quer um conselho? Celebra o Natal. Eu quero te dar um bom motivo para você reunir a família neste Natal, não importa onde você esteja. Na hora que você estiver reunido, pare tudo. Não importa a religião, eu não estou falando de religião, estou falando de Jesus. Jesus não é uma religião, Jesus é um estilo de vida. Fale de Jesus para a tua família. Mas são todos crentes, então agradeça por Ele ter salvado a tua família. Há motivos, porque a presença de Jesus faz a diferença na nossa vida.